Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Andriane Renault. Essa é a sua primeira vez aqui no canal? Se for, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu sou advogada criminalista, eu sou professora também de prática penal. E qual é o meu objetivo aqui com o canal? Orientar, esclarecer, atualizar toda e qualquer pessoa, advogado, estudante de direito, às vezes a pessoa está sendo processada criminalmente, às vezes é um familiar que vem se informar um pouco mais sobre os direitos do seu parente preso, enfim. Todos que tiverem interesse ao direito penal e ao funcionamento, à tramitação de um processo criminal na prática. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido para deixar seus comentários e tirar dúvidas, tá bom? E eu aproveito também para te dizer que na parte descritiva, a descrição do vídeo e também nos comentários, sempre haverá um link que é o meu cartão digital. Ali você pode entrar em contato comigo, você pode acessar informações ao meu respeito, os trabalhos que eu venho desenvolvendo, as mídias sociais das quais eu faço parte e até mesmo clicar diretamente e falar comigo pelo WhatsApp. Ok? Vamos ao assunto do vídeo de hoje? Bom, eu acho que aqui no Brasil todo mundo já ouviu falar aquela expressão, né? Fulano, cicrano é 171. Por que será que as pessoas falam 171? Eu acredito que mesmo quem não tenha formação jurídica, sabe muito bem que o 171 é um artigo do Código Penal que se refere ao crime de estelionato. Então, o nosso Código Penal, quando ele vai tipificar, ou seja, quando ele vai ditar os crimes que existem, ele faz através de artigos. Se você olhar na parte especial do Código Penal, se tiver essa curiosidade de olhar, a partir do artigo 121, que trata do homicídio, você verá vários crimes ali tipificados, ok? E o 171 refere-se exatamente ao estelionato, como eu acabei de falar. Então, qual é o objetivo aqui do vídeo hoje, né? É explicar para você que talvez nunca tenha aberto um código penal na vida, nunca abriu e tem essa curiosidade de saber um pouco mais sobre o direito penal, entender como funciona. A pessoa que, por exemplo, pratica um crime de estelionato, como é que você sabe que aquele crime realmente é de estelionato ou de outra natureza? Quais são as consequências de quem comete um crime de estelionato? Como funciona um processo criminal sobre o estelionato? Existe algum benefício legal a favor da pessoa que pratica o estelionato? Então, esses são os objetivos que serão elucidados aqui, sempre de uma forma ampla, né? Eu não vou conseguir esgotar esse assunto, porque se eu fosse falar de tudo que versa sobre o estelionato, com certeza a gente colocaria aí umas 2 ou 3 aulas com uma duração longa, tá bom? Mas vamos lá. Eu falei para vocês, então, do artigo 171, né? E se vocês olharem o nosso Código Penal, verão que, além dos artigos, vocês encontrarão capítulos e encontrarão títulos. Os títulos no Código Penal, eles versam sobre grupos de crimes. Então, você tem os crimes contra a honra, os crimes contra o patrimônio, os crimes dolosos contra a vida. Então, a cada título, você tem esse grupo. E depois do título, você tem os respectivos capítulos. Cada capítulo vai falar de um crime referente a esse grupo. No caso aqui do estelionato, ele está inserido no título 2, que são os crimes contra o patrimônio, assim como o roubo, assim como o furto, assim como a apropriação indébita, o dano e etc. Então, título 2, crimes contra o patrimônio, estelionato, ele vai estar no capítulo 6, tá? Depois do título 2. Então, ali no capítulo 6, você verá tudo que versa sobre o estelionato. Muito bem. Bom, deixa eu usar aqui a minha colinha porque fica mais fácil para eu não me perder do assunto. Então, vamos entender o que é o estelionato. Nem sempre a pessoa que pratica alguma fraude, que engana alguém, porque geralmente 171 é considerado como aquele que engana, né? Qual a sua visão, por exemplo, de 171?
O que é uma pessoa, como considerar um estelionatário? O que ele tem que fazer para ser considerado como tal? Coloca aqui nos comentários antes de eu te dar a dica de explicar exatamente o que é. Coloca aqui para mim. O que você pensa que é um estelionatário? Você que nunca estudou direito, que nunca abriu o Código Penal na vida. Mas vamos lá. Se você olhar o artigo 171, o estelionato na forma simples, você tem a seguinte redação: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, a fraude, ela faz parte do estelionato, mas ela não é suficiente para caracterizar o estelionato. Existe um instituto no direito penal que a gente chama de tipicidade ou tipificação. O que significa isso? Para você saber se aquela pessoa praticou o crime de estelionato, você tem que analisar o comportamento dela. E se aquele comportamento se encaixar exatamente naquilo que eu acabei de ler para você, no teor do artigo 171, aí sim ela pratica o estelionato. Então, toda vez que o legislador, lá no nosso Código Penal, ele cria o crime, ele diz qual o comportamento que configura exatamente aquele crime e ele traz a sanção penal, ou seja, ele diz qual a pena mínima e máxima que o juiz pode fixar caso aquela pessoa venha a ser condenada. Então, logo abaixo desse título do estelionato do artigo 171, você verá pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Então, o que significa reclusão de 1 a 5 anos? Significa que o juiz pode, se ele considerar que aquela pessoa é uma estelionatária, se ela praticou o crime de estelionato, ele pode fixar uma pena de 1 ano, de 2, de 3, de 4 ou de 5 anos, ou 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, etc. Então, tem que ser entre o limite de 1 a 5, ok? Bom, vamos seguir aqui. Já falamos então desse limite, então já expliquei o que significa para vocês. E uma outra coisa também interessante é saber que o estelionato, ele não possui apenas uma forma, existem várias modalidades de estelionato. Sabia disso? Esse que eu acabei de ler, que é do artigo 171, é o estelionato na forma simples. Mas a gente vai encontrar também o estelionato, por exemplo, com o emprego de fraude no pagamento de cheque, a fraude eletrônica, um tipo específico de estelionato chamado fraude eletrônica, o estelionato quando ele é praticado contra a pessoa vulnerável ou um idoso, e assim vai. E é importante aqui, aí eu vou chamar a atenção até dos advogados que possam estar assistindo esse vídeo e também dos interessados. Existe uma lei que é a Lei 14.478 de 2022, ela foi publicada no dia 22 de dezembro de 2022, tá? Então é recente. Ela está trazendo uma nova modalidade de estelionato. Essa lei, ela vai alterar o Código Penal, trazendo, além desse artigo 171, que eu acabei de ler para vocês, ele vai trazer o artigo 171A. E esse artigo 171A, eu vou ler aqui de primeira mão para vocês, caso não saibam da atualização. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Repara que é extraído, o conceito geral vem do artigo 171, que a gente leu logo no início, mas é uma modalidade especial. Aqui tenho como objetivo as fraudes que são utilizadas para ativos virtuais, para valores mobiliários, ativos financeiros, exemplo, bitcoins, né? Então, esse tipo de fraude, de estelionato, é específico para essas transações. Agora, presta atenção. Embora a lei já tenha sido publicada, essa lei 14.478, que trouxe esse novo estelionato,
ela ainda não está em vigor. Só vai ser realmente introduzido no Código Penal e vai passar a ter validade, aplicação, 6 meses após a publicação. Então, eu acabei de falar que a lei publicou no dia 22 de dezembro de 2022. Então, a gente tem aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Só vai entrar em vigor, então, em junho. Então, a partir de junho, quem comete um crime nessas circunstâncias vai incidir nesse artigo 171A. E por que é importante saber isso? Porque a pena é mais alta, tá? Lá no artigo 171 simples, eu falei para vocês que a pena é de reclusão e vai de 1 a 5 anos. Aqui, a pena é a pena mínima, de 4 a 8 anos. Assim como a fraude eletrônica, aquela fraude que é praticada na internet, né? O autor do crime, ele utiliza correios eletrônicos, mídias sociais, utiliza a internet de alguma forma para praticar o crime de estelionato. Então, nesse caso de fraude eletrônica também, a pena é de 4 a 8 anos, ok? Bom, então, cada modalidade de estelionato, cada forma de estelionato possui uma pena diferente. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Aqui, a gente vai falar sobre o estelionato na forma simples, o 171, né? Que eu acabei de explicar, que vai de 1 a 5 anos. E para você entender se aquela pessoa praticou ou não o estelionato, eu vou trazer 3 exemplos práticos. Presta atenção aqui e você vai me dizer qual desses exemplos configura o estelionato. Vamos lá? Registra nos comentários qual desses exemplos configura. Vamos lá. Primeiro exemplo. Imagina que o Ricardo, ele acaba de se... Eu não conheço nenhum Ricardo, tá? Porque eu sempre uso esse exemplo, Ricardo, não sei porquê, mas enfim, só esse comentário aqui. Mas imagina que o Ricardo, ele acabou de se mudar para determinado estado, tá? Então, ele foi para o estado X. E aí, ele mora numa comunidade. E nessa comunidade, um certo dia, aparece uma pessoa com uma camisa, que é tipo um uniforme de uma empresa, que parece que é uma empresa de televisão a cabo, e essa pessoa, vestindo essa roupa que parece o uniforme da empresa, ele oferece um serviço de televisão a cabo. O Ricardo acredita que aquela pessoa realmente é funcionário da empresa, preenche um formulário que a pessoa entrega e ainda dá dinheiro para essa pessoa. Mais tarde, ele percebe que essa pessoa não faz parte de empresa nenhuma e que ele foi vítima de um golpe. Essa é a primeira situação. Guarda aí. Agora eu vou trazer a segunda, tá? O Ailton, ele vai até uma concessionária. Ele manifesta um interesse para o vendedor, coitado do vendedor, tá lá fazendo o trabalho dele, louco para vender, né? Mas o Ailton não tem intenção nenhuma de comprar nada, tá? Mas ele vai até a concessionária e manifesta o interesse ao vendedor de comprar um determinado carro. Ele diz lá qual é a marca que ele quer, enfim, dá as características do carro. E o vendedor todo feliz, né? Acreditando que realmente o Ailton quer comprar aquele carro, ele mostra o carro, fala das cores e oferece ao Ailton um test drive. Só que nesse test drive só vai o Ailton, o vendedor não participa. O que acontece? O Ailton sai com o carro e nunca mais volta. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, vamos imaginar que Renata e Sandro são namorados. Então, os dois estão namorando há muito tempo. A Renata, né, sabe que o Sandro tem uma situação financeira um pouco mais desfavorável que ela. Então, o que ela faz? Como ela sabe que ele reside longe do trabalho, ela acaba ela empresta para ele o uso de um carro dela, tá? O carro da propriedade dela. E aí o Sandro acaba usando esse carro para quê?
principalmente para se deslocar da residência dele até o trabalho, também para buscá-la, para eles namorarem, enfim. Ela emprestou esse carro ao Sandro. O que acontece? Surgiu aí uma confusão danada, eles acabaram rompendo o relacionamento, então terminaram, e a Renata pede esse carro de volta. Ela fala, olha, eu quero que você me devolva o meu carro, né? A gente está terminando o relacionamento, não quero mais que você fique com ele. E aí o que o Sandro faz? O Sandro simplesmente não devolve o carro e vai embora, some com o carro. E aí, gente, qual desses exemplos configura o crime de estelionato? E aí? Bom, quem respondeu o exemplo 1 acertou. Vamos entender? Olha só. O funcionário aquela pessoa que ofereceu o serviço ao Ricardo de televisão a cabo, ele nunca teve a intenção de prestar aquele serviço, até porque ele não faz parte da empresa, ele nunca trabalhou em empresa nenhuma. Então ele usou esses argumentos para ludibriar o Ricardo e fazer com que o Ricardo entregasse o dinheiro em mãos. Então, se vocês lerem novamente o artigo 171, que a gente lê logo no início desse vídeo, vocês verão que esse caso se encaixa exatamente no artigo 171. Então, aqui configura o estelionato. Houve um emprego de fraude, né? Agora, e no exemplo 3? Não vamos falar agora do 2, não. Vamos pular para o 3, depois eu volto para o 2. No caso do 3, que é a questão... até me esqueci aqui do exemplo. o caso 3, qual é o caso 3? Do Renato da Renata e do Sandro. Então, vamos lá. No caso da Renata e do Sandro, repara que o Sandro, para conseguir aquele carro, ele não enganou a Renata. Não houve nenhuma fraude. A Renata, de livre e espontânea vontade, cedeu, emprestou o carro. Permitiu que o Sandro ficasse na posse do carro. Então, esse momento de entrega não foi mediante engano, fraude, nada disso. Então, o Sandro, ele teve a posse lícita no início, quando a Renata, de livre e espontânea vontade, entregou o carro para ele, mas, a partir do momento em que a Renata não quis mais que ele ficasse na posse daquele carro e exigiu o retorno, exigiu que ele restituísse o carro, o Sandro não aceitou. Aí é o crime de apropriação indébita, ou seja, a pessoa fica durante um determinado tempo na posse daquele bem que a própria vítima entrega, tá? Ela permite, mas quando ela pede de volta a restituição do bem, a pessoa não devolve. Então, houve o emprego de fraude, né? Aqui não houve emprego de fraude, em nenhum momento, né? Porque a Renata que cedeu a posse para o Sandro. Agora, no exemplo 2, pessoal, aí sim houve uma fraude. Por quê? Porque o Ailton, quando foi à concessionária e conversou com o vendedor, ele não estava em nenhum momento, e eu destaquei isso, né, quando eu falei do exemplo, em nenhum momento ele quis o quê? Comprar aquele carro. A intenção era enganar aquele vendedor. Mas para quê? Para subtrair o carro. Ele queria furtar o carro. Então, o que aconteceu aqui? Um furto mediante fraude, que também não configura estelionato. Olha só, esses 3 exemplos que eu acabei de falar para vocês são exemplos de crimes contra o patrimônio, mas com características completamente diferentes uma das outras. Entenderam? Então, para vocês verificarem se é estelionato ou não, vocês têm que olhar o artigo e ver se aquele comportamento se encaixa exatamente ali, ok? Então, mas o objetivo aqui é falar do estelionato, né? Então, eu só expliquei primeiro sobre a tipicidade e como que ele se encontra no Código Penal. Muito bem. O que a gente deve fazer no caso de ser vítima de um estelionato? Imagina o rapaz lá da comunidade que foi enganado com relação ao serviço de televisão a cabo. Ele tem que ir até a delegacia imediatamente e comunicar
que foi vítima de um estelionato. Ele vai contar toda aquela situação para a autoridade que vai ouvi-lo, o policial. Delegado dificilmente vai ouvi-lo, né? Quem ouve mesmo é policial, inspetor. Então, ele vai contar essa história para o inspetor, para o policial. E aí, com base nessa história, vai ser lavrado um registro de ocorrência e também instaurado um inquérito policial, que é uma forma de investigação. Agora, por que ele precisa fazer isso imediatamente? Existe um prazo hoje no estelionato. Quando eu falo em estelionato, significa dizer que quem vai acusar, quando gerar um processo criminal, é o Ministério Público. Mas o promotor de justiça, que representa o Ministério Público, ele só pode fazer essa acusação que vai gerar a instauração de um processo se a vítima concordar com isso. Com o pacote anticrime, que sofreu alteração no nosso Código Penal, Código de Processo Penal, agora é exigida a representação da vítima. Somente em alguns casos específicos é que não cabe. Então, a vítima vai até a delegacia, manifesta o interesse de representar contra aquele autor do estelionato, e aí sim, ela deve fazer isso no prazo de 6 meses, a contar do momento em que ela sabe quem aplicou o golpe a ela. Então, se o fato ocorreu no dia 22 de dezembro, por exemplo, ela tem até o dia 21 de junho para comunicar esse fato na delegacia, de que ela foi vítima do estelionato, ok? Então, é muito importante você, vítima de estelionato, comunicar o mais rápido possível. Se ela deixa passar esse prazo, ocorre o que a gente chama de causa extintiva da punibilidade. O que significa isso na prática? É dizer que aquele autor do estelionato ele não pode ser mais processado criminalmente. Agora, vamos entender como é que funciona na prática quando alguém comete um crime de estelionato? Então, imagina que o Ricardo foi até a delegacia, comunicou esse crime, aí o Ministério Público vai analisar a situação, ele vai oferecer a denúncia, que é a acusação formalizada. Isso vai para o juiz vai ver se essa denúncia atende todos os requisitos. Aí ele determina, o juiz, a citação daquela pessoa que foi acusada do estelionato para ela apresentar uma defesa. É marcada uma audiência onde são ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, onde o próprio acusado vai conseguir explicar com as suas próprias palavras o que aconteceu através do interrogatório, e só então haverá a sentença. Então, resumidamente, é isso que acontece com alguém que é dessa forma que o processo criminal do estelionato ele versa. E se a pessoa tem uma pena superior a 4 anos, que eu falei que a pena vai de 1 a 5 anos, pode ser que ela vá para o regime semiaberto. Ela comece a cumprir a pena no regime semiaberto. Eu já fiz aqui recentemente alguns vídeos sobre regime semiaberto. Se você quiser entender um pouco mais, faz uma pesquisa aqui no meu canal e você vai encontrar todas as informações, tá bom? E existe também benefícios. Lembra que eu já falei também aqui no canal que às vezes o processo ele não toma o seu curso. Às vezes sequer tem audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque o autor do crime, muitas vezes, ele faz jus a benefícios legais. Alguns colegas chamam de medidas despenalizadoras. Então, se ele aceita um determinado benefício e cumpre todas as condições legais, o processo não vai para frente. Existe aqui, no caso, a possibilidade de uma suspensão condicional do processo. Já falei também em outras ocasiões, e depois até vou explicar melhor, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre isso. E aqui também existe um acordo de não persecução penal. Se aquele autor do estelionato, ele preenche todos os requisitos legais, né, ele pode fazer um acordo, tá? E se ele faz esse acordo, cumpre todas as condições, ele não é processado criminalmente. Por isso que diz de não persecução penal. Ele não vai ser perseguido criminalmente, não terá uma sentença condenatória. Entenderam?
Senhores e senhoras, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários para mim. E não deixa de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo. Não deixa de compartilhar com outras pessoas que talvez se interessem por direito penal, se interessem pelo funcionamento de um processo criminal, tá bom? Um forte e carinhoso abraço. Vou deixar aqui um carinho especial para a doutora Karin Escobar, que me mandou uma mensagem linda da Venezuela. Eu acabei de receber no meu WhatsApp e é uma honra ter a senhora de outro país aqui assistindo os meus vídeos. Me sinto muito honrada. E por coincidência, eu estou fazendo um mestrado na Universidade de Buenos Aires, estudando espanhol. Então, quando eu recebi essa mensagem pelo WhatsApp, foi muita alegria para mim. Obrigada pelo carinho e muito sucesso, viu, doutora? Gente, beijo, forte, carinhoso abraço e até o próximo vídeo. Tchau!